Oi, pessoal, estamos começando mais um bate-papo cristão, hoje com os convidados Yasmin e Tuan, né? E um dos temas que a gente escolheu para estar aqui conversando nesse bate-papo de hoje foi as dificuldades que os adolescentes têm para servir a Jesus. E a pergunta que a gente tem é: vai deixar a carne vencer? E vocês? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim, né? O que vocês acharam desse tema, né? E realmente, assim, acho que ninguém melhor que vocês para falar quais as dificuldades que vocês têm depois que vocês aceitaram Jesus, né? A partir do momento que vocês se tornaram cristãos, quais as dificuldades que vocês têm na adolescência de realmente servir a Jesus? Eu acredito que a partir do momento que a gente aceita Jesus, né? Somos cristãos, a gente já enfrenta certas dificuldades no dia a dia. Mas essa fase da pré-adolescência e adolescência já é algo que eu acho que influencia muito mais, porque a gente está conhecendo novas coisas, o mundo está oferecendo mais, né? É igual o Tom falou, realmente portas são abertas, né, nessa fase. Quando eu estava estudando, assim, o que eu entendo, assim, e o que eu penso, né? Eu acho que vocês estão num processo de formação, né? Então, assim, vocês deixaram de ser crianças, vocês também não são adultos ainda, muita mudança realmente física no corpo de vocês. Então, Sim. assim, acaba que dá uma certa bagunça na mente de vocês, né? Sim. E, assim, a gente estava conversando há pouco tempo no bate-papo que a gente teve entre as meninas aqui da igreja, e eu percebi que a dificuldade, quando a gente pergunta quem são elas, quem é você, eu acho que ela é muito grande. Eu acho que quando você vai falar do outro, de alguém que está com você, de alguém que é seu amigo, por exemplo, é muito mais fácil, né? E aí entra a questão também da identidade, né? Realmente, saber quem você é. Então, eu acredito que essa identidade é uma das dificuldades que o cristão tem de servir a Jesus, né? Porque a partir do momento que o cristão não sabe quem ele é, realmente quem ele é, e até mesmo quem ele é como cristão, como que ele vai encarar, né, os desafios que ele tem para enfrentar lá fora no mundo, né? Sim. Essa fase acontece muito da pessoa tentar se encaixar em certos ambientes. Então, essa questão da identidade realmente fica muito em jogo, né? Porque a pessoa, às vezes, vai pulando de grupo em grupinho. Ah, esse aqui eu não gostei muito, esse aqui eu não me encaixei muito. Mas eu acredito que nós cristãos, enfim, em geral mesmo, princípios não assim, se alteram, sabe? Então, é aquilo ali, a gente é ensina, pelo menos eu nasci no lar cristão, então eu sempre fui direcionada aos caminhos do Senhor. Então, é algo que realmente não se altera. Obviamente, a gente tem aquela fase, né, de frieza, que a gente acaba, às vezes, muitas pessoas se realmente distanciam, mas é algo que, assim mesmo, o Espírito Santo incomoda, né? Então, essa questão dos princípios também acho muito importante. Sim, eu acho que quando você é realmente criado ali dentro dos ensinamentos que condizem, que a Bíblia diz mesmo, né? É muito mais fácil, porque você já está sendo ensinado daquela maneira. O que realmente, às vezes, não vai acontecer com uma pessoa onde a família dela ainda não conhece a Jesus, não tem o hábito de realmente estudar a Bíblia. Então, às vezes, muitas daquelas coisas ali vão ser normais para ela, coisas que realmente não condizem com o que a Bíblia diz. Vocês concordam? Sim. Eu acho que, exatamente o jeito que você falou, quando a pessoa já é criada no lar cristão, já tem os próprios ensinamentos, querendo ou não, ajuda, facilita você saber o caminho certo. Quando você não vem de lar cristão, é muito mais difícil você encontrar o caminho por, de fato, desconhecer. Aí entra aquele versículo, né? Eduque a criança no caminho que deve andar, né? Quando envelhecer, ela não se desviará dele. Eu acho que isso realmente é uma realidade. A partir do momento que seus pais estão ali te ensinando, eu acho que às vezes você nem conhece de fato Jesus, mas você respeita pelo respeito que você tem aos seus pais também. Sim. Né? E pelo respeito que os pais têm a ele, né? Sim. Acaba, querendo ou não, influenciando a criança. E um outro ponto que a Yasmin falou que eu acho extremamente importante, eu também já passei por isso e acredito que isso me fez tomar atitudes na minha vida extremamente erradas, que a questão do uso de drogas e outras coisas mais, realmente o fato de você querer agradar quem está com você, ali do seu lado. Às vezes você quer pertencer a algum grupo de amigos, às vezes você quer realmente, de alguma maneira, aparecer para os seus amigos, né, entre aspas, Sim. porque, na verdade, eu acho que não são nem amigos mesmo, são colegas, pessoas que convivem com você, você sente a necessidade. Então, eu acho que
é um ponto também que a gente sempre tem falado, é a carência. As pessoas estão andando muito carentes. A gente, de fato, saberia que isso aconteceria, porque realmente a própria Bíblia diz, né, que o amor esfriaria. E tem acontecido. Tem muitos adolescentes que não têm recebido dentro do lar um carinho. Às vezes o pai está trabalhando demais, né? O pai e a mãe às vezes trabalham demais, naquela correria do dia a dia, não consegue sentar, conversar. E realmente ter um momento ali de amizade, de carinho, isso falta. E aí a pessoa vai procurar onde? Vai procurar fora de casa. Exatamente. E aí, às vezes, sente a necessidade de realmente fazer algo errado para, de alguma maneira, pertencer àquele grupo. Né? Essa questão de família, não sentar, não conversar, por falta de tempo, eu acho que dificulta muito a vida não só do adolescente, mas quanto da família inteira, porque acaba distanciando um dos outros e acaba perdendo o que é realmente o princípio da igreja, que é a família, né? E o respeito. E a família, ela tem se acabado mesmo, né? Tipo assim, hoje em dia as pessoas não valorizam mais a família. E eu acredito também muito, a questão das redes sociais tem passado uma forma de pensar tão egoísta. Por exemplo, as pessoas hoje em dia se casam e, do nada, se não tiver legal para mim, eu não vou, tipo assim, trabalhar para, de alguma maneira, consertar aquilo. Não, eu vou realmente terminar e logo na frente eu vou arrumar uma outra pessoa. Então, eu acho que, de fato, isso realmente atrapalha a desvalorização da família. Porque quando uma criança, por exemplo, ela cresce com pais separados, gente, é extremamente difícil, acaba com o psicológico da pessoa. E logo ali na frente, já com o psicológico abalado, como que ela vai ter realmente força, de alguma maneira, para poder enfrentar várias dificuldades, e aí não só como ser cristão, mas outras várias dificuldades que tem no mundo lá fora. É muito complicada essa questão de família. E tem também muito a questão também de que o adolescente, quando está passando por essa fase, ele quer falar por si próprio, né? Ele tem aquele pensamento, ele acha que só ele está certo, ele acha que... Até mesmo a questão da fé dos pais, né? Às vezes o pai está querendo direcionar ele para certo caminho, ele que não é isso que eu quero, né? Então, acho que passa muito por isso também, né? Essa questão. Porque na adolescência, geralmente, a gente acha que sabe tudo, acha que é dono de tudo. Acho que é adulto já, acha que é adulto. se vira sozinho, né? Realmente. Sim. E também, voltando a esse negócio de amizade, eu acho que, igual, tem certas situações que a pessoa realmente quer aparecer, né? Quero fazer primeiro, quero ser o primeiro a fazer isso e contar para meus amigos. Mas tem muita situação também da influência. Quando a gente vê os nossos amigos fazendo, né, a vontade, aquele desejo que a gente tem de fazer também, de experimentar, de saber se aquilo é bom, se não é. Então, acho que tem esses dois pontos aí, né? Tem o ponto de querer impressionar os outros também, né? Sim. Fazer para literalmente chamar a atenção dos outros só para querer, entre aspas, um afeto invisível, né? Porque não seria o afeto certo. Uma das coisas que eu sempre falo e pontuo até mesmo com vocês é a questão de o pecado, ele não é feio quando a gente olha para ele. Sim. Ele realmente chama a atenção da gente. A gente acha que é realmente prazeroso, que é gostoso estar ali participando de alguma forma desse pecado. O pecado nos chama a atenção. Então, realmente, eu acho que ter um cuidado com quem a gente anda, como é o nosso ciclo de amizade, faz diferença como um cristão. Não que a gente não vai falar com uma pessoa que não seja cristã, muito pelo contrário, mas a gente tem que estar bem, a gente tem que saber quem nós somos, a gente tem que saber se posicionar, a gente tem que estar, de certa maneira, firme dentro da palavra do Senhor, ter intimidade com Ele, para que a gente possa realmente se fortalecer de alguma maneira e a gente estar preparado para realmente estar dentro de um ciclo de amizade, mas se posicionar como cristão, né? Porque eu vejo muitas pessoas que às vezes, né, cristãos que frequentadores de igreja e que quando saem lá para fora tem uma certa dificuldade. Realmente, quando você sai, quem está olhando de fora não consegue definir quem é cristão e quem não é. Verdade. Isso é preocupante para a gente, né? Porque assim, há muito que ser feito, o mundo está virando de cabeça para baixo, a gente precisa realmente, passou da hora de despertar, de tomar atitude, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para sair lá para fora e realmente se posicionar. Sim. Voltando aí na questão da amizade, eu acho que nós cristãos, né, nós que estamos nessa jornada, a gente tem que também saber, às vezes, parar, pensar,
para saber se a gente, aquela amizade que a gente está tendo, aquele ciclo realmente que a gente está, tem nos aproximado, tem nos afastado de Deus. Isso é muito importante também, porque quando a gente estava falando de influência, é realmente algo que acaba uma hora ou outra influenciando, se a gente não estiver firme na palavra. Então, a gente andar com pessoas que estão com o mesmo propósito que a gente é muito importante, né? Porque é o que você sempre fala, um cai, o outro levanta e assim vai, né? Para ninguém desanimar mesmo. É o que eu sempre falo, a questão de família. Nós, igreja, nós somos uma família. Nós somos Sim. irmãos. Né? Então, assim, cada um tem que cuidar do outro. A gente não pode chegar dentro de uma igreja, sentar e falar assim, estou fazendo demais, eu fiz a minha parte, Sim. e que realmente eu não estou nem ligando para o irmão que está do meu lado. Não, nós temos que cuidar um dos outros. A gente se fortalece junto. Às vezes eu sozinha não vou conseguir levantar daquele momento ruim que eu estou. Mas aí eu preciso de um olhar atento de outro irmão para realmente olhar para mim e falar assim, poxa, Andriele não está legal. E aí realmente tomar uma atitude de alguma maneira, vir, sentar, conversar. A gente tem que ter esse cuidado, essa preocupação com o outro. Eu acho que isso faz diferença. E ainda mais para vocês que estão na adolescência, eu acho que se manter um ciclo de amizade, de comunhão dentro da igreja, né, nas atividades que a igreja propõe para vocês, é extremamente importante, porque é um cuidando do outro, é um fortalecendo o outro, e às vezes para você sozinho vai ser muito mais difícil se portar como cristão lá fora, mas quando você está com um monte de amigos que são cristãos também, que estão com você, e chegam ali e fazem diferença, é muito mais fácil, né? Sim. Eu acho que é de cada pessoa, mas infelizmente a gente vê muito também a pessoa que está passando por alguma dificuldade e acaba se afastando. E ao invés da pessoa, obviamente, né, cada um tem seu modo de pensar, mas ao invés da pessoa ali buscar uma fonte de ajuda para, né, às vezes uma oração junto, estar conversando ali com a pessoa para abrir, né, a mente, a pessoa vai se afastando e aí mesmo tem essa questão de ter mais probabilidade da pessoa realmente sair dos caminhos do Senhor. Que eu acho também que eu já passei por isso. Então, para mim, uma pessoa que estava ali comigo foi essencial, porque senão eu acho que hoje eu nem estaria aqui, né? Porque realmente precisa de uma pessoa para estar ali me empurrando, falando, não, Yasmin, está no caminho errado, não, vamos fazer isso, eu te ajudo, porque senão, né? Obviamente depende da gente também, né? Mas isso é muito importante. Eu acho que a gente pedir orientação a Deus também é importante, até para a gente realmente conseguir olhar para o outro e ver, porque tem gente também, eu, por exemplo, já vi muitos casos, tocando no assunto da questão da depressão, pessoas que você olha, está super bem, né? Está tranquila, está sempre com um sorriso no rosto, e aí quando você vai ver, a pessoa cometeu um suicídio, por exemplo. Faltou Exatamente. o olhar do outro, talvez, num cuidado. Muita gente que a gente vê alegre, você acha que realmente está bem, você vê a pessoa animada, mas no off com ela ali, ela sabe só o quão triste ela está. Eu, assim, de certa maneira, eu nunca me aprofundei no estudo, eu não sei como funciona, eu entendo a depressão, sim, como uma doença, né, mas eu acho que, de certa maneira, não só como uma depressão, como todas as doenças, quando a gente está firme no Senhor, eu acredito que Ele nos fortalece e eu acho que é um pouco mais fácil. Fica um pouco mais fácil carregar esse fardo. Da gente realmente conseguir e não tomar a atitude, por exemplo, de cometer um suicídio. O mundo está tão carente de amor, as pessoas estão sofrendo tão caladas por essa falta de cuidado um com o outro, que aí quando você parou para ver, a pessoa já está lá no fundo do poço mesmo e toma uma atitude dessa, por exemplo, de cometer um suicídio. Né? A gente teve, na pandemia agora, por exemplo, gente, foi absurda a quantidade de pessoas que se suicidaram. Né? E às vezes, eu falo assim muito, falta esse cuidado, falta, isso aí eu vou ficar pontuando realmente direto com vocês. A gente precisa estar firme em oração, até mesmo para que Deus nos mostre se o outro está precisando. A recepção da nossa igreja, por exemplo, a gente tem orado antes de começar o culto e realmente feito esse pedido a Deus. Senhor, nos coloque atentos, se alguém aqui está entrando aqui hoje, que a gente saiba se está precisando de uma oração, de um abraço, né? Às vezes de um oi diferente, um sorriso. Tem gente precisando dentro da nossa própria igreja. Né? Então, assim, que Deus realmente possa nos dar sabedoria e nos deixar atentos a esse olhar. E eu acredito muito que o podcast também foi criado nesse objetivo. Né? A gente realmente ter visto que pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Com certeza. Né? Sim. Voltando rapidinho na questão da influência, eu acredito que não seja só questão de família e amizade, né? Tem muita questão política também. Muitas das vezes a gente se deixa levar, né, que foge dos nossos princípios, né?
Então, se a gente não estiver ali firme na palavra, a gente realmente não tiver, assim, conhecimento daquilo ali, a gente vai, sabe, indo, até que a gente vai chegar no ponto que a gente está vivendo totalmente fora dos princípios. O outro ponto que você tocou, que a gente precisa realmente ter conhecimento, a gente estava até falando isso na entrevista que a gente teve com o pastor. Hoje, a gente está num mundo onde é pregado um evangelho que não existe, né? Verdade. E é um evangelho confortável, aonde você vai ganhar muitas coisas, você vai ser uma pessoa extremamente feliz depois que vocês aceitam Jesus. Sim. E assim, vocês, ainda mais na adolescência, são pessoas que estão cheias de sonhos. Como que vai ser meu futuro? Vou fazer uma faculdade, quero isso, quero aquilo. E aí, quando vocês realmente encaram a realidade de ser cristão e Deus, de alguma maneira, te cobra uma renúncia que não estava nos seus planos, é muito difícil para vocês. Assustador, né? É assustador. Né? Igual assim, tem gente, eu sempre falo, tem pessoas abandonando tudo. E aí, por exemplo, você faz uma faculdade de medicina, Deus te manda largar para você talvez ir para um lugar no fim do mundo, para você seguir a Ele. É confortável? Não, não é. A gente precisa realmente deixar claro, estar sempre pontuando que seguir a Jesus não é confortável. A gente vai sofrer perseguição de todas as maneiras, a gente vai realmente sofrer ali, mas a gente tem dentro da gente a certeza que Ele está cuidando de nós, Ele vai nos dar sempre o melhor, né? E assim, nosso objetivo é depois, a nossa salvação. Por aqui não vai ser confortável. E talvez a gente pontuar isso, de certa maneira, é até perigoso. Porque aí a pessoa talvez não vai nem querer mesmo entrar dentro do Evangelho. Mas eu acredito que essa realidade tem que ser falada, porque principalmente para vocês, ao meu olhar, é muito difícil. Vamos supor um exemplo. Eu não vou na igreja hoje porque eu não estou com a roupa da moda. Isso é uma das coisas que a gente não fala, mas existe. Estou dando importância para quê? Para o olhar do outro, para o ciclo de amizade que talvez vai julgar, mas estão se esquecendo de Deus. E querendo ou não, quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente quer Deus, mais o diabo atenta, mais a gente sofre perseguição, né? E fica mais difícil a gente chegar perto, né? Sim, porque quem está longe de Deus já está com Ele. A gente tem 2 caminhos a seguir. Isso é 2 caminhos. Não tem atalho, não tem um terceiro caminho, não tem outra opção. E aí você vai pelo caminho mais fácil, você vai pelo caminho mais difícil. Isso aí é realmente um fato. E quem está indo no caminho do Senhor está incomodando Ele, porque não está com Ele. Né? Mas quem está no caminho dele está tudo confortável, está tudo beleza. Tem uma frase que a Nayara sempre fala, mas eu nunca consigo decorar como que ela é de fato. Mas é alguma coisa que a pessoa quer viver o propósito, mas não está preparada para viver o propósito. Porque realmente é um caminho muito complicado, né? Mas aí que a gente fala, né, sobre a recompensa eterna que a gente está fazendo, a gente tem que fazer por Ele, né, para futuramente a gente ter essa recompensa, né, que é a vida eterna, que é a nossa salvação. Mas não vai ser fácil, a gente sempre fala sobre isso. É muito importante também, que às vezes a pessoa vem para a igreja, porque eu escutei fulano falar, porque eu vi fulano comprando um carro que eu queria muito. Fulano está na igreja, está direitinho, está fazendo isso, está fazendo aquilo, a pessoa vem querendo receber algo. Porque acho que vai chegar aqui, vai ser mil maravilhas, não vai enfrentar nada, vai só recebendo tudo que pede, sabe? E não é bem assim, a gente sabe que não é assim, né? E assim, um outro assunto que eu acho que a gente deveria abordar aqui hoje, vou aproveitar vocês até para saber a opinião de vocês, é a questão assim, na adolescência eu vejo que vocês têm uma não vou dizer que é dificuldade. Sim, uma dificuldade de ficar sozinhos, talvez, e uma carência por estar com alguém, né? E quando encontra alguém, principalmente quando é alguém não cristão, que é alguém que não está ali vivendo de acordo com a palavra, vamos dizer assim, te cobra muita coisa durante o namoro que é difícil para vocês como cristãos se posicionarem, que é, por exemplo, né, o namoro cristão. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Então, eu acho muito que tem aquela situação, nós que somos cristãos, né, a gente tem que sempre pedir direcionamento a Deus. Porque a gente tem casos aqui na igreja de pessoas que entraram no relacionamento, no famoso jogo desigual, e o seu parceiro hoje está na igreja, ou a sua parceira hoje está na igreja, está firme. Então, eu acho que é aquilo, se for da vontade de Deus, obviamente, a gente não tem que
né, sair, a gente não tem que pensar em voltar atrás, não, a gente tem que realmente crescer espiritualmente juntos, né? Mas eu acredito que o julgo desigual, um relacionamento que tem um julgo desigual, é algo muito arriscado, porque foi o que o Tom falou. Não é fácil a gente vencer as tentações. É algo que está constantemente aparecendo na nossa vida. Então, quando a gente dá essa brecha, a gente está ali mais, como que eu posso dizer? Mais aberto não, né? Propício, né? É propício, sabe, a cair nessas tentações. E é não deixar você retroceder, né? É sempre você Exatamente. avançar com o seu parceiro Sim. e né? E assim, uma das coisas que eu vejo muito dentro do namoro, e uma cobrança mesmo das redes sociais, uma cobrança mesmo do que é falado hoje em dia, é a questão do sexo no namoro. Sim. Né? Então, assim, principalmente para os meninos, eu acho, talvez. Né? Eu acho porque não passei por isso, né? Mas, assim, a cobrança por realmente... Cheguei na adolescência e eu tenho que perder minha virgindade de qualquer maneira. Essa situação é uma cobrança. Dependendo do né? seu ciclo de amizade. Exato. Eu acho que o respeito pelo... eu quero manter minha virgindade, ela não existe praticamente quase mais. E assim, o que vocês têm a me dizer sobre isso? Eu acho que desde quando você entra nessa fase da pré-adolescência, foi o que o Tom falou, portas são abertas. Então, essa curiosidade também é muito forte, sabe, na vida do adolescente. Isso que eu ia falar, o lado hormonal, querendo ou não, interfere muito e afeta muito isso de... Mexe com a cabeça, não só com a cabeça, com o corpo, e acaba querendo te jogar para esse lado também. E aí entra também o nosso tema de hoje, né? Vai deixar a carne vencer? Exatamente. Porque é uma luta constante entre a carne e o espírito. Sim. E você realmente se guardar, fazer o que é falado na Bíblia, o que é dito pelo Senhor, o que Ele nos ensinou, é muito difícil. Às vezes você realmente se deixa, de alguma maneira, estar no momento onde vai ser mais difícil ainda se segurar. O pastor, num culto de terça-feira aqui, estava conversando com a gente sobre isso. E eu achei até muito bacana da parte dele, tinha muitos adolescentes no dia. É assim, é difícil. Ele entende que é difícil. Todos nós sabemos que é difícil. Então, se é difícil se manter puro durante um namoro, por exemplo, por que eu vou me colocar em situações onde ainda vai ser muito mais difícil? Por que, por exemplo, numa festa, eu tenho que ir para um canto com o meu namorado, sendo que eu posso ficar ali à vontade no meio de todo mundo? Quando você está num canto no escuro, a dificuldade é muito maior. A tentação é maior. Sim. Exato. Se eu posso estar, talvez, ali perto de alguns amigos e todo mundo que namora está junto, por que eu vou ficar com o meu namorado dentro do carro? Sim. Então, assim, a gente tem que se atentar, né? Aonde a gente vai estar, o que a gente vai fazer para não ser ainda mais difícil. Porque vale a pena. Vale a pena obedecer a Deus, né? E sempre, de todas as maneiras. E eu acho que o que Ele tem guardado para a gente depois, realmente é muito maior. Por exemplo, hoje em dia, todo mundo praticamente casa e separa. Eu acredito que essa liberdade sexual, eu vou experimentar aqui, vou experimentar ali, é um dos motivos das pessoas às vezes não valorizarem. Aí vai falar assim, eu tenho que experimentar para saber se é legal ou se não é. Vocês acham que realmente tem essa necessidade? Ou muita gente também, nessa questão de casar e separar, ou acha qualquer um, casa só para não estar errando como cristão, para saber como é, pela vontade, matar a vontade, e acaba vendo que não é a pessoa certa, não é a pessoa que Deus queria para ela, e acaba pecando, né? Eu acredito também, nessa idade, se a pessoa deixar levar, depois vai bater um arrependimento, sabe? Porque a pessoa perde a virgindade nova, principalmente menina com 12, 13 anos, provavelmente vai ser com qualquer pessoa, né? Porque provavelmente vai ser com meninos mais velhos que realmente estão ali com essa intenção apenas, e muitas das vezes a menina se entrega mais, tem um sentimento mais cedo, então acha ali, cria, né, um cenário na cabeça, acha que aquela pessoa ali vai ficar com aquela pessoa gosta dela. Então, depois de um tempo, eu acredito que bate aquele arrependimento, porque eu não esperei. Principalmente nós cristãos, né? A pessoa que se deixar levar por isso, eu acho que depois vai, sabe, aquele... Geralmente eu vejo muito, Yasmin, meninas quando, se sentindo pressionadas a perder a virgindade como prova de amor pelo namorado. Gente, isso é extremamente ridículo.
se precisa provar para alguém que você ama. Não, só de você estar com a pessoa, de ter escolhido a pessoa, é um sinal que você está ali gostando, né? E o namoro, as pessoas precisam entender que é algo que a gente precisa, antes dele começar, pedir orientação a Deus, pedir que Deus realmente coloque alguém no nosso caminho, na hora que Ele quiser e quem que Ele achar melhor. E o namoro é o momento onde a gente vai estar conhecendo o outro. Conhecendo, gente, de conversar. Às vezes é muito, hoje em dia está sendo assim, vou experimentar fisicamente a pessoa, sexualmente a pessoa e realmente não paro para escutar o que a pessoa tem para dizer. E aí quando casa, peraí, você pensa assim? Ué, então, tipo assim, os nossos pensamentos não vão bater. Então, assim, isso é extremamente importante para que futuramente a gente não tenha problema, né? E eu entro também num outro assunto aqui que eu acho extremamente importante, que, né, engloba essa parte sexual, é a questão da pornografia. Como nós cristãos temos nos comportado? A gente acha às vezes assim, ai, tem ninguém olhando, tem ninguém vendo, ai, vou mostrar para o meu amigo isso aqui, vou mostrar. Gente, isso é extremamente errado, né? Então, assim, pode falar. O celular, querendo ou não, ajuda muito nisso, né? Que abre muitas portas para qualquer tipo de pessoa ter acesso a isso livremente. Até mesmo uma Criança. Hoje em dia, antigamente a gente não via isso nas novelas, a gente não via. Hoje em dia está explícito, cenas mesmo, pornográficas, assim. Eu acho que isso acaba dificultando vocês ainda muito mais, né? Porque o nosso corpo responde a isso. Mas é o que a gente está pontuando aqui hoje. A gente vai deixar a carne vencer? Sim. E essa questão aí do sexo é algo bíblico também, né? Deus fala que o nosso corpo deve ser puro até o nosso casamento, que nosso corpo é dele. E a partir do momento, essa questão da pornografia agora, que a pessoa começa ali, eu acredito também que vira um vício. A pessoa começa a não ficar dependente daquilo ali, sabe? Vou um pouquinho hoje, aí na outra semana vai de novo, aí daqui a pouco já é todo dia, daqui a pouco a pessoa já está pensando, já está criando um monte de coisa na cabeça. Então, o vício também é um pecado, né? Não é só a questão da pornografia, mas é a questão das drogas, é a questão da bebida também. Muita gente fala que só é pecado a partir do momento, a partir da embriaguez, né? Mas pouquíssimas pessoas conseguem beber até um certo ponto para não realmente se embebedar, né? Eu estudando sobre o assunto, eu vi 2 casos que me chamaram a atenção, assim. O primeiro caso, essa questão da pornografia. O marido, ele era tão viciado nessa questão de pornografia, que chegou uma época da vida dele que ele não conseguiu mais ter relação com a esposa. Porque ele criou, né, um bloqueio. Ou não? Não, para ele era muito mais Prazeroso. se masturbar, por exemplo, com a pornografia, do que realmente ter um contato ali com a mulher dele e tudo mais. Isso aí, gente, tem destruído casamentos. Né? Porque assim, a pessoa já não consegue mais se relacionar com o outro. Acha até mesmo que não precisa ter outra pessoa na sua vida. E a pessoa começa a se isolar. Começa a se isolar, ficar no cantinho dela ali, vivendo aquilo ali, achando que aquilo ali está normal. E tem muita questão também, a pessoa que assiste, né, pornografia, ela depois de um tempo, igual essa questão aí, a pessoa já era casada, mas quando a pessoa vai ter relação com alguém, às vezes a primeira vez, depois do casamento, a pessoa vê aquilo ali e pensa assim, é assim, entendeu? A pessoa está tão acostumada com aquilo ali, porque a gente sabe que não é algo verdadeiro, né? Que ali tem um por trás. Mas aí a pessoa, quando chega ali, ela, assim, às vezes até a autoestima da pessoa mesmo vai, sabe, indo embora por conta disso, essa questão. Porque, querendo ou não, acaba a pessoa assistindo isso, acaba criando expectativas, criando coisas fictícias na cabeça. Sim, aí é o caso também de olhar aquela mulher lá e às vezes comparar, por exemplo, né, o caso do homem, ou também da mulher, comparar o meu parceiro em casa. Mas, tá diferente, não sei o quê. Então, tipo assim, eu acredito muito que isso não condiz de maneira nenhuma com o comportamento cristão. Né? A gente tem que aprender, sim, a que tem um momento para tudo na nossa vida, tem um momento, né, que a gente vai passar realmente ali conversando com alguém, depois a decisão do namoro, né, a decisão do casamento, e a partir do momento que a gente toma a decisão de estar casado com alguém, a gente tem que se propor a fazer essa pessoa feliz.
ter um cuidado com essa pessoa. Essa questão aí que a pessoa cria algo na cabeça, uma expectativa, eu acho que não é só do parceiro, da pessoa que ela vai estar conhecendo. Eu acho que é de você mesmo, sabe? O seu eu. Porque eu conheço pessoas que, assim, não só questão de pornografia, Instagram também, redes sociais, que tá ali, que vê várias mulheres, vê vários homens, e a pessoa é de um jeito. Às vezes a pessoa tem um monte de plástica por trás, às vezes a pessoa passou por um monte de cirurgia, estética mesmo, e a pessoa começa a se comparar com aquilo ali, a autoestima vai indo, e que vem o caso da depressão também, a ansiedade, porque a pessoa quer viver aquilo ali, quer estar daquele jeito, quer ser daquele jeito. É o famoso padrão, né? Querendo ou não, acabaram se criando padrões que seja praticamente impossível de muita gente alcançar e acaba afetando a mente das pessoas. Ah, por que ela é tão assim, tão bonita e eu sou feio? Sendo que é um padrão irreal, né? Fictício. Essa questão também, dessa ilusão que a pessoa cria, né, por conta da pornografia, das redes sociais, não é só aí, né, que se encaixa. É na questão das drogas e da bebida também. A pessoa entra ali com a ilusão de que vai esquecer os seus problemas, que vai acabar, mas é algo momentâneo, né, e que na maioria das vezes no outro dia assim, a ressaca, né, a questão da bebida é algo assim, gente. Eu conheço pessoas que bebem, que realmente vivem para isso, e que sempre falam depois, ai, tô numa ressaca, não aguentando nem levantar, sabe? Então é algo realmente momentâneo. E aproveitando que a Yasmin falou nessa questão de drogas, né, dessa busca de viver aquele momento ali, de talvez ser um ponto de uma válvula de escape, né, para os problemas do dia a dia, gente, isso aí é por ilusão, né? E eu, experiência própria, posso dizer que, por exemplo, já teve dias de beber, tá ali curtindo no meio dos amigos, achar que tudo é legal, mas o pós-bebida, a ansiedade ela vai lá em cima. O pós-droga, por exemplo, eu ficava 3 dias, por exemplo, cheirando, né, cocaína e depois disso batia aquela depressão de não querer ver ninguém, Sim. de me sentir realmente péssima pelo momento ali, de ter feito, de ter tomado aquela atitude. E o próprio corpo, ele responde mesmo uma tristeza profunda. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não é válvula de escape para nada. Quem soluciona os nossos problemas, quem traz paz para a gente é Jesus. Então, tem outra opção. E essa questão que vocês estão falando de ressaca, quando a gente é jovem, não afeta tanto a gente acha que, posso ir além, até o momento que a pessoa não consegue voltar, acaba se viciando e acaba se perdendo realmente. Sim. E de pouquinho em pouquinho, primeiro toma isso, depois acaba sendo apresentado pelas drogas, aí toma isso, depois toma aquilo, aí quando se vê está completamente perdido. Igual a Andrelli falou, a questão de que essa questão da pornografia acaba com famílias, tem acabado com famílias, mas eu acredito também que essa questão das drogas, da bebida também tem acabado, porque muitas das vezes a pessoa ali recebe o seu salário, né? E o dinheiro está ali contado para pagar as contas, para fazer uma compra do mês, mas o vício é tão grande, a pessoa depende tanto daquilo ali, que ela acaba gastando esse pouquinho de dinheiro que ela tem para estar realmente saciando essa vontade, para estar, né? Saciando não, né? Porque é algo que a pessoa vai beber aqui, igual o Tom falou, aí daqui a pouco vai estar com vontade depois e assim vai. Acaba se viciando. Sim. Não só isso também, mas a questão do aumento da violência pela questão da droga. Então, assim, eu acho que a gente afeta muito a cabeça. Sim, tem maridos que têm um comportamento quando eles estão no dia a dia tranquilo, limpos, né? E, por exemplo, quando eles estão no uso de alguma substância, eles agridem a mulher, agridem os filhos. E aí, voltando As lá, pessoas na rua. naquela questão que a gente falou dos princípios que a família ensina, imagine a cabeça dessa criança quando ela cresce, né, realmente num ambiente assim, né, onde é um ambiente de briga, um ambiente inseguro para ela de alguma forma, né? Então, assim, quando ela vai entrar na adolescência, ela realmente vai estar totalmente por fora de quem ela é, o que ela pode fazer, com quem ela pode contar. Então, vai ser muito mais difícil para ela de alguma maneira, mesmo ela aceitando Jesus, eu acho que vai ser muito mais difícil para ela se portar e realmente tomar uma atitude de se posicionar como cristã. Porque esses acontecimentos acabam criando um trauma na cabeça da criança e um bloqueio, né?
de, não quero ficar perto de ninguém, porque pode acabar acontecendo isso comigo. E, enfim. E é aquilo também, né? A gente sabe que, assim, perdoar, eu pelo menos, eu não tenho dificuldade de perdoar as pessoas. Mas em determinadas situações eu fico assim, meio, sabe, com o pé atrás. Porém, nos perdoar eu acho que é muito mais difícil. Então, a partir do momento que a gente passa por aquilo ali, a gente se permite passar, depois a gente fica batendo aquilo na cabeça. Por que você fez isso? E eu acredito que isso seja até algo que o inimigo tenta implantar na nossa cabeça também, né? Para, às vezes, nos descapacitar para aquela obra que a gente está querendo fazer. Então, o porquê a gente não se limita, né? Porque a gente vai se permitir passar por aquilo ali. A gente precisa entender que nós somos falhos. Sim, sim. Né? Nós somos humanos, nós somos falhos. Mas a partir do momento que a gente toma uma decisão de aceitar Jesus, Com certeza. e a gente realmente se arrepende do que a gente fez, Ele nos perdoa. Exatamente. E a partir do momento que Deus, que é Deus, nos perdoa, não tem porquê a gente não tomar a atitude de nos perdoar também. E a gente sabe que mesmo a gente tomando essa atitude, a gente sendo sincero com Deus, a gente se abrindo com Ele e Ele nos perdoando, muitas pessoas que às vezes nos conhecia numa vida que a gente tinha antes de aceitá-lo, não vão acreditar, né? Sim. Vão nos julgar, né? Vão nos diminuir de alguma forma. Mas aí entra a questão, a gente precisa se posicionar. O que passou, Exatamente. passou. O próprio diabo vai viver constantemente falando nos nossos ouvidos que nós não somos capazes de fazer algo para Deus porque nós somos falhos. Sim. Mas se Deus, que é Deus, nos perdoa, quem é Ele para falar alguma coisa? Né? Então, assim, a gente realmente precisa dessa intimidade constante com Deus, porque é Ele que vai trabalhar isso no nosso coração, né? É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos dar sabedoria para que a gente possa realmente se posicionar e tomar atitude de acordo com a vontade dEle. Sim, é aquilo que eu sempre falo, né? Nosso passado tem que revelar Cristo em nossas vidas. Mas sempre tem aquela pessoa que vai usar o nosso passado para estar ali nos atacando. Eu acredito que tem gente que não faz nem na maldade, às vezes na brincadeira, né? Mas é algo que vai nos afetando de certa forma, vai, assim, fazendo a gente achar que não é capaz, sabe? Entristecendo. Sim, também, né? A gente achar que o lugar que a gente está não é o nosso lugar, entendeu? Mas sobre essa questão aí, eu acho também que a gente isso que você falou, sobre a pessoa, a partir do momento que ela aceitou Jesus como seu único salvador, né, nós somos falhos, mas ela tem que tomar esse cuidado. Porém, eu acredito também que tem muitas situações que a pessoa aceitou, mas em determinado momento a pessoa desviou, né? E as pessoas começam a ver aquilo ali como a pessoa viveu um falso testemunho, a pessoa viveu uma falsa vida cristã. E, na verdade, não é. Né? Às vezes a gente estava ali, a gente estava realmente de coração, a gente realmente estava renunciando, mas pode ser que tenha algum determinado momento que a gente vai afastar um pouco, que a gente vai ficar frio espiritualmente, mas aí que a gente tem que persistir. Né? A gente não pode, de maneira alguma, perder essa essência. Né? Até, querendo ou não, quando a gente sai do mundo e acaba vindo para a igreja, a gente não sofre só preconceito de fora, tanto de muita gente que está dentro da igreja e acaba, querendo ou não, agindo como preconceito com você por você vir de fora, né? Por Sim. não acreditar nisso, né? Sim, às vezes é alguém de outra religião, às vezes alguém que fazia algo de errado no passado, a pessoa finalmente acaba com esse bloqueio de vir até a igreja, de procurar se aproximar de Deus. A gente chega aqui, não na nossa igreja especificamente, mas chega em determinada igreja e a pessoa ataca, e a gente vê aquele cochichinho ali atrás, fulano falando, e depois o nome surge em algum determinado momento. Então, acho também que isso afasta muitas pessoas, né? Isso que a Yasmin pontuou, a questão de, às vezes, a gente realmente já ter tomado uma atitude com Deus e realmente depois se afastar. Aconteceu comigo. Eu me batizei Sim. com 11 anos, né? E eu tive meu momento com Deus ali, e realmente na minha adolescência aconteceram vários fatos e que me fizeram ir me afastando de Deus aos poucos. Sim. Eu acho que a partir do momento que você se afasta de Deus, não é um dia que você dorme sendo cristão e no outro você se afasta de Deus. Sim. O que acontece? A gente vai dando brechas para que o inimigo, de alguma forma, ele vai entrando na nossa vida. A gente vai parando de andar com pessoas que às vezes nos chamavam para a igreja. A gente vai diminuindo as nossas idas na casa de Deus,
A gente vai achando assim, eu sou igreja, então beleza, eu sou igreja, eu vou ser igreja dentro da minha casa sozinha. Eu não preciso de alguém ali me ensinando. Tenho a Bíblia em casa, vou ler. E às vezes eu pegava a Bíblia para ler e tinha outra coisa mais interessante, por exemplo, passando na televisão. E fui deixando de lado. E até realmente, quando eu fui parar para encarar a realidade, eu estava fora da igreja. Sim. E tomar a atitude de voltar é extremamente difícil. Eu sempre costumo dizer que voltar é mais difícil que você tomar a decisão de ir a primeira vez. Até pela questão dos julgamentos mesmo. Quando a gente estava com a ideia se propôs a ideia de conversar sobre o podcast, de realmente colocar ele em prática, acho que foi um dos nossos maiores medos. Eu vi isso em você, Yasmin, e eu acho que em mim também. A questão de como as pessoas lá fora vão nos ver, Sim. mas que a gente realmente possa ter essa coragem de enfrentar, né, a opinião dos outros, as dificuldades que vêm, para que a gente realmente possa se colocar dispostos diante de Deus, entendeu? Porque foi Ele que colocou isso no nosso coração. Por que não ter um momento assim de bate-papo? Por que não um momento onde a gente pode estudar coisas segundo a palavra dEle? Isso é extremamente importante. E já pensou se de alguma maneira a gente tivesse se deixado levar pelo nosso passado? Passou, aconteceu. Mas graças a Deus a gente realmente teve um despertar e a gente encarou a realidade que era hora de mudar. Sim. E sobre isso que você está falando aí, a questão de darmos brechas, obviamente nós somos falhos, igual você falou, mas tem muita questão de escolhas, né? Às vezes a gente está aqui firme, né, com Deus, a gente tem nossa intimidade, mas a gente começa trocando assim, vamos supor, na sexta, que é o nosso PGM aqui na igreja, ao invés de a gente ir no PGM, né, a gente tem a semana toda para fazer outra coisa, a gente decide fazer isso logo no dia do PGM. Aí já começa assim, também, obviamente, igual eu falei, nós somos falhos, então, uma hora ou outra. E também tem a situação também de datas especiais, né, tem ocasiões especiais que a gente não vai poder faltar, né. Semana que vem vou no PGM, tudo bem, a gente entende, né, e é algo normal, acontece. Mas o que eu estou querendo dizer determinadas situações que você consegue fazer outro dia, em outro momento, você decide fazer logo no justo dia, na justa hora que você tinha que estar aqui na casa de Deus, se aproximando dele. Então, isso acontece muito também, a gente tem visto acontecer muito. Eu acho que vou colocar um exemplo aqui, para a gente estar falando sobre esse assunto, a questão de ver Deus como um amigo. Quando eu tenho um amigo que eu gosto muito dele, eu quero estar sempre do lado dele. Sim. Geralmente é assim. Você tem alguém mais próximo, aconteceu alguma coisa de você, você corre para contar para fulano. Sim. Não sei o que, eu estou passando por um momento difícil. Eu ganhei tal coisa. Gente, vamos fazer isso e isso. Vamos sair de tal lugar. Com Deus não é diferente, não. Se a gente não procura se alimentar da palavra dele, se a gente não procura ter um momento de convívio, ele vai ser alguém que alguém nos disse ou que a gente soube algum dia que morreu por nós e a gente não dá a mínima para isso. Exatamente. Mas a partir do momento que a gente procura, que a gente vai criar uma intimidade, de buscar, de parar e ouvir o que ele tem para nos dizer, a gente vai ficando mais próximo. E aí a gente vai sentindo falta do momento que a gente não está com ele. Né? Sim. Assim, a gente vai sentindo falta. Eu não consegui fazer minha oração agora por alguma coisa do A gente sente dia a dia. falta. Peraí, que agora eu vou ter que começar com Deus aqui, porque bate essa falta dentro da gente. Né? Como se fosse realmente um amigo nosso. Então, eu acho que é isso. A gente vai se afastando, a gente realmente vai dando brecha e a gente vai escolhendo não estar com ele. Sim. E a gente vai deixando ele pouco a pouco de lado até a gente perceber realmente quando ele está distante. Sim. E aí a gente fala assim, Deus não fala comigo mais, mas a gente tem buscado ele de alguma forma. Exatamente. Né? Deus está tocando tanto no coração da irmã lá, por que não está tocando no meu? Exatamente. Talvez E não porque a é gente toma atitude com ele. E não é só procurar ele aos domingos, né? Eu esqueci algumas frases que eu vi no Instagram sobre uma meta que a pessoa queria alcançar, por exemplo, um valor que a pessoa quer alcançar no ano, né? Questão de trabalho. A pessoa não vai conseguir alcançar aquilo se ela procurar só aos sábados, ou só em segunda-feira, ou só... Enfim, né? A pessoa tem que ir buscando realmente ali se aperfeiçoar naquilo para alcançar aquilo. Então, com Deus não é diferente. E a gente vê muito caso de pessoas pedindo coisas para Deus, cura, ajuda em negócios, empresas, e depois que consegue, acaba se afastando. Sim. Só vem ali para conquistar e depois abandona.
Vamos pensar assim, a EBD. O que é a EBD? É o momento onde a gente estuda a palavra de Deus, onde a gente estuda realmente mais a fundo mesmo, né? O que está na palavra de Deus. Aí as pessoas falam assim, tá frio para mim ir, eu não quero acordar cedo. Mas se eu viro para você e falar assim, olha, se você vir na EBD hoje de manhã, eu te dou R$10.000. Vai vir igreja todinha. E aí a Nem gente só está dando igreja. muito mais importância a um valor financeiro Sim. do que a quem está nos dando vida, a quem tem cuidado da Exatamente. gente, a quem nos dá tudo. Nem só questão... A gente é muito ingrato. A gente é muito ingrato. Sim. Então, assim, é o que o Tuan falou. Às vezes a gente pede muito por um emprego. Depois o próprio emprego vai ser empecilho para a gente dar uma desculpa de alguma maneira para a gente não procurar Deus. Sim. Essa questão do dinheiro que você falou, não só referente a isso, vai ganhar dinheiro, ou qualquer coisa que você vai, igual o culto domingo, a igreja está vazia. Aí no outro falar, vai ter um jantar aqui para todo mundo. A igreja vai e enche. Sim. Que a pessoa não vem para Deus, vem esperando a recompensa. E aí vem muita questão também da prioridade, né? Porque o adolescente, por exemplo, dependendo da idade ali, tem certos pais que não deixam ficar até tarde, e isso é normal, né? Até por conta da preocupação mesmo. Mas aí se é um dia de festa, é uma festa que vai ter aqui na atividade, ou se é lá em Porciúncula, a pessoa vai e fica até 2, 3, 4 horas da manhã, o pai não está nem aí, a pessoa pode, mas se vem na igreja, o PGM acaba um pouquinho mais tarde, 10, 11 horas, porque eu não posso, porque eu tenho que ir embora. Né? Ou até mesmo um culto, vamos ir no monte de madrugada, porque eu não posso, mas fica na festa até 2, 3 horas da manhã. Então vem muita questão de prioridade também. E só para falar o negócio que o Tom tinha falado, sobre a questão das pessoas que vêm, né, para a igreja, quebra esse bloqueio, e aqui são tratadas mal, né, tem aquela fofoca, tem aquela situação ali que realmente é algo que incomoda a gente, mas isso vai para a parte da hipocrisia, né, tem muitos cristãos que de fato, não estão vivendo aquilo que estão falando, né, então isso é algo muito importante de pontuar também, porque muita gente, às vezes, acaba até, assim, ofendendo um pouco a igreja, porque muita gente fala, porque a igreja de fulano da Yasmin é assim, 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 mas não, na verdade não. Por isso que a gente fala que a igreja somos nós, né? Tem muito cristão, Yasmin, que se diz cristão, mas não é cristão. Sim. E aí toma atitudes totalmente diferentes que condizem realmente ao que Deus nos ensina. Sim. Isso afasta as pessoas. Eu sempre falo lá em casa muito isso. Eu falo, os cristãos estão afastando as pessoas de dentro da igreja. Sim. Por preconceito, por achar muitas das vezes que é melhor que o outro. Então a gente realmente tem que aprender que todos nós somos iguais, que Deus nos ama. Exatamente. Isso aí independente da sua religião, independente de qualquer coisa. Porém, a gente, como cristão, nós sabemos que também há muitas coisas erradas, que Deus não gosta do pecado. Então, assim, a gente tem que se posicionar como cristão, ter um cuidado com o outro, não ter preconceito com o outro, não julgar o outro com o que o outro viveu, né? E realmente ter uma preocupação de realmente estar ali falando do amor de Deus para aquela pessoa, estar abraçando aquela pessoa, estar tendo um cuidado com aquela pessoa. E aí, aos poucos, com as nossas atitudes, o Espírito Santo vai trabalhar no coração das pessoas. E assim, a gente vai ter uma intimidade maior, até mesmo para a gente poder falar para aquela pessoa o que a Bíblia diz, para a gente sentar, ter um devocional, ter um estudo com aquela pessoa. Então, se a gente chegar, a pessoa chegou de fora, independente do que a pessoa viveu, independente de como é a vida dela, a gente julga e a gente trata ela mal, ela não vai, de primeiro momento, ela já vai criar um bloqueio. Sim. Ela vai achar, se isso é ser cristão, não é isso que eu quero para mim. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com o nosso comportamento, com tudo que a gente faz. Isso é responsabilidade nossa. Tem gente se afastando de Deus por atitudes nossas. Então, assim, a gente é responsável pela vida do outro. Sim. A gente tem que ter cuidado com o outro. Isso aí, a gente tem que realmente estar sempre atento, sempre pedindo a Deus realmente direcionamento e força para que a gente consiga viver o que Ele diz. Exatamente. E não o que a gente acha que é para viver da maneira que a gente acha que deve viver. Eu acho que isso acontece muito também com aqueles que estão voltando. Normalmente, quando a gente se afastou, a gente volta com aquele gás, querendo fazer mais e mais. Muitas das vezes a pessoa volta assim
e quer ajudar, né? Porque a pessoa volta querendo fazer tudo que pode. E aí as pessoas que já estão na igreja já falar fulano da criança aparecer. Porque isso começa a ser a pessoa entende isso como uma forma de ataque daquela pessoa que está voltando. E na verdade não. Né? Ao invés da pessoa apoiar, ao invés da pessoa conversar, da pessoa realmente, não, fulano, eu vou junto com você, eu vou chegar junto com você. Não, a pessoa vira a cara, a pessoa se sente ofendida e muitas das vezes acaba afastando novamente essa pessoa que está voltando, né? E muitos cristãos que estão dentro da igreja, querendo ou não, acham que é uma competição. Sim. Quem faz mais, quem aparecer mais, está fazendo mais para Sim. Jesus. E até essas pessoas que estão fazendo algo que realmente está... Você vê que está dando certo, que está aproximando as pessoas de Jesus, pessoa... Sim. Tá querendo se aparecer, vou me aparecer também, quero fazer Exatamente. isso. Só porque achando que, na visão que os outros têm, vai te aproximar ou vai te afastar de Deus. Aí eu vou entrar lá naquela questão do estudo que também a gente teve aqui, sobre Caim e Abel. A oferta de Abel foi melhor que a de Caim? Ou de Caim foi melhor que a de Abel? Não. O que Deus levou em conta ali? Foi que ele deu ali, né, de coração. Foi a questão do nosso coração. Sim. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente está fazendo uma coisa para Ele e Ele sabe quando a gente, de alguma maneira, está fazendo aquilo para aparecer. Isso eu pontuei com a Yasmin hoje até. A gente tem que ter cuidado. Porque o nosso ego também, acho que muitas das vezes, a gente tem que ter esse cuidado, né? Sim. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Mas a gente tem que entender que nós somos família, que a gente tem que ter cuidado um com o outro. Exatamente. Então, se o meu irmão chegou na igreja que a gente está, ou em qualquer outro lugar, que a gente possa pensar assim, o que eu posso somar com ele? O fato de alguém estar aparecendo mais não quer dizer nada não, gente. Eu vi uma vez uma história de uma senhorinha que ela ficava num grupo de louvor e ninguém gostava dela ali. Sim. Que ela chegava, não cantava bem, ficava quietinha no canto dela, né? E o pessoal fala assim, a gente não precisa dela. E quando ela saiu, porque tiraram ela do grupo, o grupo foi se acabando, porque ela ali estava fazendo nada, que as pessoas falavam, ela estava sempre em oração, em constante oração. Já ouvi essa história. Enquanto o outro que estava ali aparecendo, né? Estava só querendo aparecer. Estava só querendo aparecer. Saúde. Então, assim, Deus conhece o nosso coração. Saúde. Então, a gente tem que realmente ter a preocupação de ter cuidado com o outro, entender que qualquer pessoa que está aqui é importante, independente do cargo, independente da função, independente da idade, Sim. todos nós somos importantes na obra do Senhor. Só que, às vezes, Deus quer usar o Tuan de um jeito, quer usar a Yasmin de outro jeito. Tuan é mais ou menos importante? Não, todos nós somos importantes na casa Sim. de Deus. E Deus não mandou, quem está cantando, pregue ao Senhor. Não, Ele manda que todos nós façamos a obra dele, para você ver que todos nós somos importantes e todos nós devemos realmente tomar atitude, e a gente tem que pegar as pessoas que têm essa vontade, esse desejo, e somar com elas. Sim. E não excluir por inveja, por ferir o ego, né? Então, tipo assim, se a gente tem se sentido mal com a atitude do outro de estar fazendo alguma coisa, a gente tem que orar e pedir, Senhor, tira isso do meu coração, né, que eu possa realmente chegar junto com essa pessoa, trabalhar junto com essa pessoa e fazer a igreja do Senhor crescer. Não só por inveja e também por medo, né? Falar, se a pessoa está chegando, canta melhor, ou, tomar meu lugar, ou dança melhor, ou faz alguma coisa, que vai vir tomar meu lugar. Aí a pessoa acaba querendo jogar essa pessoa para fora. Sim. E isso é ruim, né? As pessoas acabam esquecendo do foco, né? Porque independente do cargo, igual o André falou, o nosso foco é um só, que é Deus. A gente está fazendo aquilo ali para Deus, né? Então, muitas das vezes a pessoa que é mais atarefada durante o dia, aí não tem tempo para fazer tal coisa, e aí vê outra fazendo e já acha, vai tomar meu lugar. Então, eu vou chegar. Mas, na verdade, não. A pessoa também está fazendo para Deus. E ela deveria também, né? Porque eu acredito que a partir do momento que a pessoa está assim, que fulano vai parecer mais que eu, que fulano vai ser mais que eu, ela já não está fazendo para Deus. Ela está fazendo para agradar outras pessoas. Eu acredito assim. Sim, e aí pontuando essa questão de cuidado, é o que a gente tem feito, a questão de falar dos ministérios que tem na nossa igreja. Eu acho que é de extrema importância esse cuidado e esse posicionamento dos nossos próprios líderes. Sim. Né? É o que o pastor falou na entrevista também, isso ficou na minha mente. Às vezes,
Tem líderes causando confusões, Exatamente. tem líderes causando controvérsias. E para ele, como pastor, é muito mais difícil, tipo assim, alguém para estar ali junto dele. Vamos lá, gente, vamos fazer. Porque eu, na minha visão de líder tem que incentivar o outro a fazer. Não que tenha que fazer tudo sozinho, mas incentiva um, incentiva outro, conversa com um, conversa com outro. E realmente manter o foco. Qual é o foco da igreja? O foco da igreja do Senhor é realmente fazer a obra dele. Perder tempo entre picuinhas, controvérsias, inveja, mal-estar, medo, faz a obra do Senhor parar, Sim, de certo modo, onde podia estar avançando de alguma maneira. sim. Então a gente tem que ter esse cuidado com o outro, cuidado de agir, cuidado ao falar, estar orando sempre pelo outro, para que a gente realmente possa crescer e manter o foco em Jesus. Isso da inveja, acho que tudo que a gente está falando aqui, né, é algo bíblico. Essa questão que realmente é pecado. Mas eu acredito que tem muitos líderes que estão se colocando como alguém maior, alguém melhor do que quem está ali só como assim? Sim, liderado. E na verdade não é, né? Foi o que eu falei com você, o líder é para quem tá ali, tem que estar dando uma certa orientação, tem que estar conversando, fulano está desanimado, fulano não está chegando junto, vamos conversar, vamos chegar para fulano, ver o que está acontecendo, né? E não, a liderança está achando o quê? Ah, porque eu sou líder, então eu vou fazer o que eu quero, eu sou líder, eu vou mandar fulano só fazer isso, mas na verdade não, né? É uma família ali, é uma equipe, tem que trabalhar junto. O líder só está ali para, como que eu posso dizer? Guiar. Sim, guiar a equipe. Os próprios líderes dentro da igreja, eles têm um líder, que é o Sim, pastor, e o pastor claro. também tem um líder, Sim. que é Jesus. Sim, Então, assim, se a gente começar a estudar mais a palavra de Deus, aprofundar e procurar fazer o que Ele nos diz para fazer, a gente não vai ter tempo para ficar de picuinha, né? sim, E assim, isso afasta de dentro da nossa igreja pessoas que estão chegando. Porque se eu entro num ambiente onde eu estou vendo que está acontecendo um burburinho, brigas, confusão, eu não vou me sentir confortável de estar ali. Sim. Porque não é um ambiente que vai me transmitir paz. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz. Né? E assim, acho que tudo que a gente falou aqui hoje nos leva a perceber o seguinte. O pecado ele é extremamente difícil de correr dele. A gente tem que procurar nos fortalecer. A gente consegue nos fortalecer estando com a intimidade com Deus, né? Sim. E assim, procurando Ele, estando em constante oração, procurarmos estar de fato atento a tudo que estamos fazendo, com quem nós andamos, qual é o nosso ciclo. Tudo isso vai nos afastar de alguma maneira, né, do que o inimigo quer. Sim. De fato fazer nas nossas vidas. Então, que a gente se mantenha atentos, né? Eu acho também que tem 2 pontos que muitas das vezes a gente esquece a gente acha que é menos importante, a questão da liberdade, que a gente sabe que todo mundo tem um livre arbítrio, porém a gente tem que ter cuidado até onde a liberdade nos leva, né? A gente não tem que perder os nossos princípios, né? E também a questão da fé, que é muito difícil a gente acreditar em algo que a gente não vê, né? Mas nós que já vivemos experiências, né, nós sabemos o que falar, nós sabemos como falar, né? Mas muitas das vezes a pessoa que nunca viveu nada, é muito difícil chegar aqui na igreja e entender o que o pastor está falando lá na frente, entender um louvor, né? Então acho que isso também conta muito, essa questão. E também a gente tem que saber reconhecer, né, quando a gente está vivendo em pecado. Mas foi o que eu falei também. Muitas das vezes a pessoa que não nasce num lar cristão é um pouco mais complicado para a pessoa reconhecer que aquilo ali é errado, né? Realmente essa oração, a pessoa está se aproximando de certa forma, mas nós que nascemos em lar cristão, uma hora o Espírito Santo vai incomodar, uma hora a gente vai perceber, primeiro que tem a questão da palavra, né? Que se a gente está vivendo aquilo, a gente está lendo, a gente está tentando criar o conhecimento daquilo ali, a gente já vai saber o que é certo e o que é errado. Mas às vezes o pecado realmente nos cega, a gente não consegue realmente entender aquilo ali, que aquilo ali é errado, mas o Espírito Santo incomoda. Depois de um tempo a gente vai tomar conhecimento disso, né? Eu concordo com você. Eu acho que a gente vai ter momentos que nós vamos falhar. Sim. Mas se a gente já teve aquele momento de aceitar que o Espírito Santo habite em nós, ele nos incomoda. E assim, não nos incomoda pouco, não. A gente vai estar em algum lugar com um sorriso no rosto, todo mundo achando que a gente está realmente curtindo aquela onda ali,
mas a gente não vai estar. A gente, por dentro, a gente vai estar triste, sabendo que aquele ali não é o nosso lugar, não era para a gente estar fazendo tal coisa. Então, assim, de fato, o Espírito Santo nos incomoda, porque ele nos ama e ele de maneira nenhuma quer nos ver na pior. E também eu acredito que, de certa forma, o pecado começa a adoecer o corpo e a alma da pessoa, né? E isso também é algo, eu acredito assim, muita gente fala, porque eu não vou na igreja, porque eu não sigo isso, não sigo aquilo, mas quando a situação aperta ali, a pessoa pede a Deus, a pessoa começa a questionar a Deus. A pessoa não fez nada ali para agradar, não seguiu nada, mas quando a situação fica um pouco mais complicada, a pessoa começa a questionar a Deus, por que comigo? Por que está acontecendo isso? Então, eu acho que, por exemplo, essa questão da droga e da bebida. A bebida, foi o que você falou, a ressaca traz algo, no outro dia a pessoa não aguenta quase levantar, né? E a droga, a gente sabe que tem muitas drogas que vai acabando mesmo com a saúde da pessoa. Acho que todas, né, Yasmin? Sim, de alguma sim, forma, sim. todas vão nos prejudicar de alguma maneira. Mas tem uns Umas que de forma agridem mais mais, acelerada. né? Não, é porque umas agem de forma mais acelerada, outras E a mais outra, devagar. aham. Mas, então é mais essa questão mesmo. E tem muito também a parte de como a gente saber ouvir a voz de Deus. Porque a partir do momento que a gente pede algo, a gente também tem que saber, né? Escutar a voz dele também. E ter paciência, Sim, né? Porque para a gente saber escutar a voz dele, a gente tem que estar em intimidade com exatamente. ele, né? Só que a gente tem que ter paciência, porque nem tudo Deus vai responder na hora que a gente quer. E não é pedir É no agora tempo, achando que acontece amanhã. É no tempo dele. E a gente não tem aprendido a ter paciência. A gente está num mundo onde tudo é tão corrido que a gente quer que as coisas aconteçam para ontem. Todo mundo Sim. ansioso, quer tudo da hora. Só que Acho que- ele tem o momento dele, porque ele sabe de tudo, ele sabe do nosso futuro, Deus sabe de todas as coisas. Então, ele já sabe o que tem lá na frente. Então, às vezes, se ele der alguma coisa para a gente nesse momento, que a gente quer tanto, a gente não vai, talvez, chegar aonde ele quer que a gente chegue. Sim. A gente não vai saber reconhecer de alguma forma uma outra coisa que a gente precisa reconhecer. Então, assim, é no momento dele, na hora dele. Então, a gente precisa aprender a ter paciência. Sim, eu acho que tem diversas formas, né, para a gente escutar a voz dele, principalmente através da leitura, né, que é algo que a gente gosta de pontuar bastante, e igual você acabou de falar aí, a questão também da intimidade com ele, que além da leitura é a oração, é a gente tirar realmente aquele tempo ali com ele, né, igual você deu o exemplo aí dos nossos amigos, quando é um amigo que a gente gosta muito, a gente quer estar sempre perto, né, então a gente vai dedicar, querendo ou não, um momento para estar ali, a gente vai tirar um dia, um sábado, no final de semana, para estar ali com a pessoa, e com Deus não é diferente. Mas para a gente finalizar, eu acho o jejum algo muito importante também. Eu não sei se vocês já viveram alguma experiência com o jejum, mas eu passei por uma renúncia onde o jejum foi ali essencial para mim, né? Eu jejuei durante 3 dias, realmente pedindo direcionamento a Deus e também força, porque renunciar não é algo fácil. A gente vencer um pecado não é algo fácil, né? Então, o jejum para mim foi essencial. E eu consegui realmente, eu me fortaleci ali, eu fortaleci a minha fé, eu percebi qual era o meu propósito, por que eu devia largar aquilo mesmo. Então, é algo essencial na vida do cristão, a questão da renúncia. Eu acho que o jejum, querendo ou não, é uma Jejum, gente. ferramenta que acaba realmente nos aproximando por Deus, que ele vê que a gente está fazendo algo para realmente mudar. Sim, E assim, vencer uma vontade da carne, porque a gente abre mão de Exatamente. alguma coisa, por Alguma exemplo. coisa. Então a gente Sim. escolhe aquele momento ali. Mas eu acho também assim, tem pessoas que às vezes escolhem fazer o jejum, abrem mão de comer alguma coisa, de beber alguma coisa, mas esquecem da importância também de ter um momento espiritual com Deus. sim. Tem que viver em constante oração ali, né? Tá nesses dias. Então, assim, Mesmo. o jejum não é eu simplesmente falar, eu vou abrir mão de algo e pronto, acabou. Não. É realmente abrir mão de algo, mas realmente fortalecer ainda mais a intimidade com Deus naquele Sim. processo ali. Né? Então, assim, isso eu acho que é extremamente importante e que às vezes as pessoas também não valorizam. Eu não tive nenhuma experiência com jejum ainda, né? Já me propus fazer uma vez, não consegui, não foi fácil para mim e me entristeceu, né? Porque Sim. eu tive todo aquele processo de realmente estar conversando com Deus e tudo mais, mas eu acredito que talvez no momento, algum momento ainda, eu realmente vou conseguir realizar isso, mas naquele momento talvez por imaturidade e tudo mais, eu não consegui. Mas eu também acho extremamente importante e também condiz muito com o tema de hoje. Vai deixar a carne vencer?
né? Realmente deixar alguma vontade da carne de lado, como a gente falou, e realmente focar no Espírito. Sim. Eu acho que a gente só entende o que é o jejum quando a gente vive aquilo ali, quando a gente passa uma experiência com ele, a gente realmente entende o poder que o jejum tem. Né? O jejum, assim, que a gente fala, é uma forma de falar, né, na verdade, porque o poder que tem a nossa fé, é a nossa oração, realmente o que a gente está entregando ali. Né? Mas a gente percebeu na nossa conversa de hoje, né, que não só os adolescentes, mas principalmente eles vão passar por provações, vão ser tentados a todo momento, porque estão conhecendo coisas novas, mas a gente firmar ali na palavra, a gente entender que nada vai preencher esse vazio, né? Que independente do que seja, se pode ser droga, pode ser bebida, qualquer tipo de vício, namoro, amizade, não preenche esse vazio, né? E a gente entende isso a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, e a gente percebe que só Ele ali tem aquela pecinha, aquela chave ali para esse vazio, né? E vale a pena cada renúncia, vale a pena a gente realmente deixar as nossas vontades de lado. Sim. E realmente orar para que Deus faça a vontade dele das nossas vidas, né? Porque como a gente já falou, Ele sabe melhor para nós. Sim. E eu acho que as 5 decisões, né, essenciais é a questão mesmo de decidir amar a Deus, é o que a André sempre fala, né, que a gente faz por amor a Ele. É a questão também de decidir buscar a Ele, que foi o que a gente pontuou muito hoje. A gente tem que buscar, a gente não vai receber nada se a gente não buscar, né? A gente não está ali em constante intimidade mesmo com Ele. É a questão também de conhecer, reconhecer a voz dEle, porque você acabou de falar, Ele sabe o que é melhor para nós. E a gente não, às vezes a gente acha que aquilo ali vai ser melhor para a gente e na verdade a gente está enganado, né? E viver em santidade também é muito importante. E lá no início a gente falou, né, principalmente namoro, quando a gente entra num namoro, não é fácil ter um namoro cristão, um namoro santo. E por último, decidir adorar a Ele, né? E no mais é isso, acho que a gente conseguiu tirar talvez muitas dúvidas do pessoal que está assistindo. E assim, se alguém tiver alguma dúvida também sobre qualquer assunto que foi pontuado aqui, é só deixar nos comentários, né? Que a gente, com certeza, eu acho que a gente vai ter muitas oportunidades para estar falando ainda mais sobre cada um desses temas, talvez de uma maneira separada, né? Mas assim, a gente pontuou de fazer isso, de fazer vários assuntos assim no mesmo dia, porque acho que também um assunto influencia o outro, né? Sim. E a gente que realmente queria poder falar um pouquinho dessas Com dificuldades, certeza. né? Até para que a gente consiga realmente ajudar alguém que esteja passando por alguma situação dessa, né? E encarar a realidade, talvez, de às vezes nem saber que está passando por alguma dificuldade das que foram pontuadas aqui, e a partir do momento que elas escutarem também esse podcast, elas vão realmente entender, poxa, estou passando por isso. E assim, contar também com as nossas orações, né? Se quiser fazer algum pedido de oração, tá realmente deixando nos comentários, né? Mandando lá, talvez no privado, no Instagram, e a gente possa realmente estar cuidando um dos outros, né? Sim. E então é isso, a gente vai ficando por aqui, né? Além desse momento que a gente tem aqui, o podcast, a gente também tem os cultos aos domingos, 8 horas da manhã, a EBD, e à noite, 7 horas. Temos também os PGMs que acontecem durante a semana. Terça-feira nós temos o culto Oração em Palavra, que é um momento muito edificante, né? E foi o que o André falou, se ainda tiver alguma dúvida, é só deixar aí, né? Porque a gente quer realmente estar respondendo, ter um encontro sobre aquilo ali, porque é algo que até mesmo a gente vai amadurecendo espiritualmente, né? Então é isso. A gente quer agradecer por você que ficou até esse momento com a gente, que assistiu tudo.